Welcome back. We're studying together the meaning of the grace walk. Seja bem-vindo novamente, nós estamos estudando o significado da caminhada na graça. Last time our first session was called Miserable Mediocrity. Aquela primeira sessão foi, o nome daquela primeira sessão foi Mediocridade Miserável. And we learned last time in the scripture that trying to live the Christian life is actually a deterrent to living the Christian E life. nós aprendemos e vimos na palavra que a tentativa de viver a vida cristã, na verdade, é um obstáculo para se viver a vida cristã. We don't become a victorious Christian by trying. Nós não nos tornamos cristãos vitoriosos pelas nossas tentativas. Instead, we realize that we already have victory in Jesus Christ. Ao invés disso, nós então temos que aprender que já temos a vitória em Jesus Cristo. And we learn to simply rest in Him. E nós aprendemos a simplesmente descansar nele. But you know, this is not a lesson that's easily learned. Mas veja, essa não é uma lição que nós aprendemos facilmente. In fact, the Holy Spirit almost always has to bring a teacher to us to help us learn this lesson. E de fato, o que geralmente tem que acontecer é o Espírito Santo colocar alguém na nossa vida que possa nos ensinar essa lição. Let me remind you, our problem is that we think we by our power can live the Christ life. Deixa eu lembrar vocês, o nosso problema é que nós acreditamos que pelo nosso poder nós conseguimos viver a vida cristã. And so because He loves us, Então, como Deus nos ama, He wants to show us that we cannot live this life ourselves. Ele então mostra para nós, ele deixa claro para nós que nós não temos o poder de viver essa vida pelos nossos próprios esforços. And so along comes the Holy Spirit Então, quem vem nos ajudar? O Espírito Santo. with a tool that He uses Com uma ferramenta que ele usa to bring us to that place where we give up on self-effort. para nos levar até aquele lugar onde nós abrimos mão, desistimos dos esforços To próprios. bring us to the point where we know that we cannot do it. Para nos levar até aquele ponto onde nós saibamos que nós não temos o poder de viver essa vida. What is that tool that God uses to cause us to give up on our self-sufficiency? E qual é então a ferramenta que Deus usa para nos levar ao fim da nossa autossuficiência? It is the tool of suffering. É a ferramenta do sofrimento. Did you know that God can use pain in our lives? Você sabia que Deus pode usar, Ele é capaz de usar a dor nas nossas vidas? I realize that there are Christian teachers all around the world who say that pain has no place in the life of a believer. Eu sei hoje que existem muitas pessoas no mundo inteiro ensinando que o cristão não deveria experimentar dor na sua vida. And they say if you just have enough faith, you won't have pain. E alguns falam assim, se você apenas tiver fé suficiente, você não vai sofrer, você não vai ter dor. And so many have said that for so long E tantas pessoas têm ensinado isso durante tanto tempo that so many others have come to believe it. que muitas pessoas têm começado a crer nessa mensagem. What does the Bible say? Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? I want to encourage you to always come back to your Bible. Eu quero incentivar você a sempre voltar ao que a sua Bíblia ensina. Don't take the word of what other people say. Não considere apenas aquilo que as pessoas dizem para você. Don't believe me just because I say something. Não vai acreditar em mim só porque eu estou dizendo alguma coisa para Or você. don't believe any pastor or Bible teacher just because they say E something. você não tem que sair acreditando em qualquer pastor ou professor da Bíblia só porque eles dizem alguma coisa. Let your understanding come from what the Bible says. Que a sua compreensão, o seu entendimento tenha sua origem, a sua fundamentação no que a palavra de Deus And diz. test what others tell you by what the Scripture E você says. tem que testar o que as pessoas falam de acordo contra a palavra de Deus. Você tem que comparar o que é ensinado com a palavra de Deus. Some say that Jesus experienced pain so that we wouldn't have to. Alguns ensinam inclusive que Jesus experimentou dor para que nós não tivéssemos que experimentar dor alguma. But that's not true. Mas isso simplesmente não é verdade. Pain is not a bad thing. A dor não é uma coisa ruim, na verdade. Sometime pain may be the best friend He ever sent us. Às vezes a dor pode ser o melhor amigo que Deus nos manda. Here's what the Bible says in 1 Peter chapter 4. Veja só o que a Bíblia nos diz em 1 Pedro, capítulo 4. The Apostle Peter wrote in verses 12 and 13. Nos versículos 12 e 13, o apóstolo escreveu o seguinte: Beloved, don't be surprised at the fiery ordeal that's among you. Amados, não fiquem surpresos ou surpreendidos com as dificuldades terríveis que vocês estão passando. It comes upon you for your testing. Essas dificuldades, elas vêm sobre vocês para testar vocês. Don't think as though some strange thing were happening to you. Não fique imaginando que algo estranho está acontecendo com você.
But to the degree that you share the sufferings of Christ, Porque na medida em que vocês partilham dos sofrimentos de Cristo, keep on rejoicing, vocês devem, na verdade, se alegrar com isso. so that at the revelation of His glory, Para que a revelação da sua glória, you may rejoice with exultation. para que vocês possam exultar e se alegrar nessa revelação. Peter didn't say to rebuke fiery ordeals. Na verdade, Pedro não falou que nós devemos repreender essas dificuldades pelas quais nós passamos. He said rejoice during those fiery Pelo ordeals. contrário, ele falou que nós deveríamos nos regozijar no meio dessas dificuldades. There are times when God allows pain to come into our lives, Há momentos da nossa vida quando Deus permite que a dor entre nas nossas vidas, and it is a good thing. e é uma coisa boa que está acontecendo. Peter said, in fact, it can lead to the revelation of His glory. E Pedro está dizendo aqui que essa experiência com a dor pode até nos levar à revelação da sua própria glória. What is this revelation of His glory? E o que é essa revelação da sua glória? Paul said it is Christ in you. E Paulo diz, é Cristo em vocês. That's the hope of glory. Esta é a esperança da glória. Did you know Jesus Christ is in you? Você sabia que Jesus Cristo está em você? And it may be that the pain that you experience E pode ser que essa dor que você esteja experimentando is intended to bring you to that place tenha a intenção de levar você até aquele lugar where you recognize the Christ who lives inside you. onde você vai reconhecer o Cristo que vive dentro de And you você. realize that you don't have to manage your own E life. você vai perceber então que você não tem mais que administrar, controlar a sua própria vida. When trouble comes into your life, Então quando problemas entram na sua vida, don't ask what did I do to deserve não this. comece a perguntar o que é que foi que eu fiz para merecer isto. You didn't do anything to deserve it. Você não fez nada para merecer aquilo que está acontecendo com você. Pain is the universal condition of all people. A dor é a condição universal experimentada por todas as pessoas no mundo todo. Job said, man is born for trouble like sparks flying upward. Jó, no livro de Jó, ele disse, nós nascemos e experimentamos problemas na nossa vida. Even Jesus said, Até mesmo o próprio Jesus disse, in the world you'll have tribulation, no mundo vocês terão aflições, but be of good cheer. mas tenham ânimo, Take courage, sejam corajosos, because I've overcome the world. porque eu venci o mundo. That's John 16:33. Isso está em João 16:33. Don't get it in your mind that just because you believe in Jesus that you won't have pain. Não acredite, não deixe entrar na sua cabeça a ideia de que porque você tem Jesus na sua vida, você não vai enfrentar dificuldade alguma. Whether you are a believer or not a believer, Sendo você um cristão ou não, God allows pain into your life, Deus permite dor na sua vida. and it is for a specific purpose. E o motivo que Ele deixa isso acontecer é por um motivo específico. And one of those reasons pain comes is to bring us to the place where we give up. E um dos motivos pelos quais Deus deixa a dor entrar na nossa vida é para que nos leve até aquele lugar onde nós simplesmente desistimos de tudo. And we yield ourselves into His E é hands. nesse lugar em que nós nos entregamos totalmente nas suas mãos. When we read the Old Testament, Quando nós lemos o Velho Testamento, the Bible tells us about a very godly man. a Bíblia nos fala acerca de um homem muito dedicado a Deus, que vivia uma vida muito santa. His name was Job. E o nome desse homem era Jó. The scripture tells us in Job 23, or actually at the beginning of Job, No início do livro de Jó, a palavra nos diz o seguinte, that he was a just and upright man. que ele era um homem justo, ele era um homem que vivia uma vida reta diante de He was Deus. a man who feared God, Era um homem que temia a Deus, a man who loved God, um homem que amava a Deus, a man, the Bible says in Job 1:1, who turned away from evil. um homem, a Bíblia diz em Jó 1, versículo 1, que ele fugia do mal. He was a man of faith, Ele era um homem de fé. and yet E, no entanto, trouble came. problemas vieram sobre a sua vida. You know the story of Job. Vocês conhecem a história de Jó. His problems were great. Os problemas que ele enfrentou foram He lost his terríveis. property, Ele perdeu seus bens, his children, ele perdeu todos os seus his filhos, finances, todas as suas his finanças, health. a sua saúde. He lost almost everything a man could Ele lose. perdeu praticamente tudo que um homem poderia perder. And in Job chapter 23, E em Jó, capítulo 23, we find his response to his pain. nós então
percebemos qual é a resposta, a reação de Jó à sua grande dor. He said in the second verse, No versículo 2 do capítulo 23, "My complaint is great. a minha queixa é grande, God's hand is heavy on me." a mão de Deus pesa sobre mim. Have you ever felt that way? Você já sentiu assim alguma vez? Have you ever felt the hand of God was against you? Você já sentiu alguma vez a mão de Deus pesando sobre você? Your God's not against you. Agora saiba de uma coisa, Deus não está contra você. But Job knew what it was to feel that way. Agora Jó sabia muito bem o que era se sentir dessa maneira. And he was a man of faith. E ele era um homem de fé. He said in verse 3, E no versículo 3 ele diz o seguinte: "I wish I knew where I could find God and I could come to his seat." eu gostaria tanto de poder encontrar Deus e chegar na sua presença, na presença do seu trono. Job said, "If I could just find E God." Jó fala, puxa, se eu pudesse simplesmente encontrar, achar Deus. He felt despair Ele sentia então naquele momento muito desespero. because it seemed God was nowhere to be found. Porque ele sentia que Deus estava distante, que era impossível encontrar Deus na situação que ele estava vivendo. Have you ever felt that way? Você já se sentiu assim alguma vez? So did Job. Jó também se sentiu assim. In verse 4, he said, "I would present my argument before God and fill my mouth with reasons." E ele falou, se eu pudesse fazer isso, eu apresentaria todos os meus argumentos, todas as minhas razões perante Deus. I would listen to what he'd answer. E eu ouviria o que ele teria para me responder. I would understand what he'd say to me. E eu entenderia o que ele teria para me dizer. There's the key when we're in trouble. Veja, aqui está a chave que mostra os nossos problemas. We want to understand. Veja, assim como Jó, nós queremos entender o que está acontecendo. Job said, "If I just knew where God was, Então Jó está dizendo, puxa, se eu soubesse pelo menos onde é que está Deus, he could help me understand. ele poderia me ajudar a compreender. And then I could deal with it easier." E aí eu poderia então lidar com esse sofrimento de uma forma mais fácil. Have you ever felt like that? Você já se sentiu assim alguma vez? Have you ever said to yourself, Você já disse a você mesmo alguma vez? "If I could just understand this"? Puxa, se eu pudesse entender o que está acontecendo. That's how Job felt. Foi assim que Jó se sentiu. And he was a man of great faith. E ele era um homem de grande fé. May I remind you of one important thing? Posso lembrar você de uma coisa muito importante? When you don't understand, Quando você não entende o que está acontecendo, God does understand. Deus entende o que está acontecendo. Job said in verse 6, E no versículo 6, Jó diz o seguinte: "Would God resist me by his great power? será que Deus me resistiria no seu grande poder? No, he would pay attention to me. Não, ele prestaria atenção em mim. There I could reason with him, Então eu poderia razoar com Deus. and I could be delivered." E eu poderia ser liberto. Verse 8, Versículo 8. "But I go forward and God's not there. Mas eu procuro por Ele e não encontro a Deus. And backward, but I can't find him. Eu vou para frente e não encontro. Eu vou para trás e não encontro. When he acts on the left, I can't behold him. Quando Deus age do meu lado esquerdo, eu não consigo enxergá-lo. He turns on the right, I can't see him." Agora eu viro para o meu lado direito e não consigo vê-lo. Job said, "It seems to me E Jó diz então, parece a mim that at a time when I need God most, que naquele momento, quando eu mais preciso de Deus, I can't find him." eu não consigo encontrá-lo. This was a man of faith. Este era um homem de fé. So don't think to yourself, "Why am I going through this?" Então não pense aí com você, por que eu estou passando por essas dificuldades? As if you're the only one. Como se você fosse a única pessoa no mundo enfrentando dificuldades. Everybody has felt that way. Todos já se sentiram dessa maneira. But here's Job's declaration of faith. Agora, aqui está a declaração de fé de Jó. In Job 23:10, Em João, em Jó, a declaração de Jó, em Jó 23:10. God knows the way that I take, God knows. the way that I take, Deus sabe o caminho que eu estou, Ele sabe o que eu estou passando, and when he has tested me, e quando Ele tiver me testado, I will come forth like gold. eu sairei brilhando como ouro. There's his faith.
Aí está a fé de Jó. I've read 10 verses out of Job 23. Veja, nesse capítulo 23 eu li 10 versículos. In the first 9 verses, Nos primeiros 9 versículos, Job said, "This is hard. Jó está se lamentando, dizendo, isso é muito difícil. I feel despair. Eu sinto desespero. I don't understand. Eu não entendo o que está acontecendo. Where is God right now?" Onde é que está Deus nesse momento? And then he says, E aí ele diz no versículo 10, "But God knows." mas Deus sabe. If you want to live the life that he intends for you to enjoy, Se você quer viver a vida que ele quer que você experimente, it is important to yield yourself into his hands é importante que você entregue-se a si mesmo nas mãos de Deus. and say, "God knows. E diga para Deus, Deus, o Senhor sabe. He's in charge." O Senhor está no controle de todas as You coisas. see, there's a lie the enemy puts in our minds. Veja, há uma mentira que o inimigo coloca nas nossas mentes. He causes us to think Ele faz com que nós pensemos that our problems are some sort of punishment from God, que os nossos problemas que nós enfrentamos são algum tipo de castigo que Deus lança contra nós. or he causes us to think Ele faz com que nós pensemos that it is an attack from him, the devil, que é um ataque do diabo contra nós, and that if our faith were just strong e enough, que se a nossa fé for forte o suficiente, then it would all go away. então esse ataque vai ser derrotado. But neither of those are true. Mas nenhuma dessas coisas é verdadeira. Job was a man of faith, Jó era um homem de fé. and God used the circumstances of his life E Deus então usou as circunstâncias da vida de Jó to accomplish a divine purpose. para realizar um propósito divino na sua vida. And he'll do the same thing in your life. E Ele fará a mesma coisa na sua vida. Let's think of a New Testament person. Vamos pensar agora numa pessoa do Novo Testamento. Who would you say Quem é que você diria no Novo Testamento? is the most effective Christian in the New Testament? Quem você diria que é o cristão mais eficaz, mais bem-sucedido do Novo Testamento? What man in the New Testament had more faith in Jesus than any others? Qual homem do Novo Testamento você acha que tinha mais fé em Jesus do que qualquer outro? Well, we don't know for sure the answer to that question, Nós não sabemos por certo qual seria a resposta a esta pergunta. but I think many people would say it must be the Apostle Paul. Mas eu acho que muita gente diria, olha, deve ser o apóstolo Paulo. Was he a man of faith? Será que Paulo era um homem de fé? Of course he was. Claro que ele era. But listen to what Paul said in 2 Corinthians 1, Agora veja o que Paulo tem a dizer em 2 Coríntios, capítulo 1, verses 8 and 9. versículos 8 e 9. We do not want you to be unaware, brothers, Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, of the affliction that came to us when we were in Asia. que vocês não tenham conhecimento das aflições que nós enfrentamos quando nós estávamos na Ásia. How that we were burdened excessively, Dos fardos excessivos que nós tivemos que suportar, beyond our strength, que iam além das nossas forças, so that we despaired of life. ao ponto de nós desesperarmos da própria vida. We had the sentence of death within ourselves, Nós tínhamos a sensação de morte dentro de nós, so that we would not trust in ourselves, para que nós não confiássemos em nós mesmos, but in God who raises the dead. mas em Deus, que é aquele que ressuscita os mortos. Look at it in your own Bible. Veja essa passagem na sua própria Bíblia. 2 Corinthians 1, 8 and 9. 2 Coríntios 1, versículos 8 e 9. Job said, an affliction came to me. E Jó diz então, Job or Paul? Paul. Paulo então diz aqui que essa aflição veio sobre mim. Paul said, it seemed to come out of nowhere. E Paulo diz, parece que essa aflição veio de lugar algum. It was a burden, Era um fardo, but not just any burden, mas não era um fardo an qualquer. excessive burden. Era um fardo excessivo, muito pesado. And then Paul says something that contradicts what many of us have heard all of our E em lives. seguida Paulo diz algo que contradiz tudo aquilo, muita coisa que nós ouvimos a nossa vida toda. In 2 Corinthians 1, 8, Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, Paul says about that burden, Paulo falando acerca daquele fardo terrível. it was greater than my strength. Era maior que as minhas forças. It was more than I could bear. Era mais do que eu podia suportar.
Have you ever heard people say, God won't put a burden on you that's greater than you can bear? Você já ouviu as pessoas falando que Deus jamais colocaria um fardo sobre você que fosse maior do que você pudesse suportar? Well, Paul said God put a burden on him that was greater than his own strength to bear it. Agora veja, Paulo está dizendo aqui que Deus, o próprio Deus, colocou sobre ele um fardo maior do que ele pudesse suportar. Don't take my word for it. Veja, não vai acreditar no que eu estou falando. Look at 2 Corinthians 1:8. Vai olhar 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. And in case he was not clear enough in what he said, E se Paulo não estivesse sendo claro o suficiente naquilo que ele estava falando, he goes on to say, so that we despaired of life. ele continua dizendo, de forma que nós desesperamos da própria vida. What does it mean to despair of life? O que significa perder a esperança de vida? Well, that means that he would have welcomed death. Isso significa que Paulo estava pronto para morrer, que ele estava dando boas-vindas à morte, ele queria morrer. In verse 9 he said, it is as if we had the sentence of death on ourselves. No versículo 9 ele fala, é como se tivesse uma sentença de morte colocada sobre nós. Why would God allow that? Mas por que Deus iria permitir uma coisa dessas? Paul didn't say, oh, this was the devil doing it. E Paulo em lugar nenhum diz, isso é obra de Satanás contra nós. He didn't say, oh, this is something I need to rebuke. E ele não falou em lugar nenhum, isso é algo que eu tenho que rejeitar, lançar fora. He didn't say, I need to renounce it. Ele não disse, eu tenho que renunciar a isso que está acontecendo. He didn't say, if I had enough faith, this wouldn't be happening. Ele não disse, se eu tivesse mais fé, isso não estaria acontecendo. In 2 Corinthians 1:9, Paul told why this pain came. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, Paulo diz por que foi que essa dor, esse sofrimento tinha vindo sobre ele. He said, it is so that we would not trust in ourselves. E ele diz assim, isto aconteceu para que nós não confiássemos em nós mesmos, But in God who raises the dead. mas em Deus, que é aquele que ressuscita os mortos. Paul said there was a divine reason for my problems. Então Paulo diz o seguinte, havia um motivo divino para os problemas que eu estava enfrentando. It was so that I wouldn't trust in myself, Era para que eu não confiasse mais em mim mesmo, but I'd learn to trust in Him. mas que eu aprendesse a confiar nele. God will allow you to have burdens greater than you can bear, Então Deus vai permitir que você experimente fardos maiores do que você consegue suportar, so that you'll learn to let Him bear them. para que você aprenda a deixar que Ele os suporte para você. Someone says, what about that verse where the Bible says this? E alguém pode me perguntar, e aquele versículo na Bíblia que diz o seguinte, God will not allow us to be tempted above that what we are able, which we're able. Deus não vai permitir que nós sejamos tentados além do que nós possamos suportar. The Bible does say that, É fato, a Bíblia realmente fala isso, but He's not talking about burdens in that verse. mas ele não está falando sobre fardos naquele versículo. He's talking about temptations. Ele está falando acerca de tentações ali. But in this verse, Mas neste 2 versículo, Corinthians 1:8 and 9, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9, He's talking about ele burdens. está falando sobre fardos. And He says God will allow burdens to come Ali ele está falando que Deus vai permitir que fardos venham sobre nós, so that we'll learn not to trust in para ourselves. que nós aprendamos a não confiar em nós mesmos. Now you remember last time in our session, E vocês lembram, na primeira sessão, no primeiro ensino, we talked about how that we have a tendency to try to live the Christ life. nós falamos acerca da nossa tentativa, melhor, da nossa tendência de querer tentar viver a vida cristã com os nossos próprios esforços. And we think if we rededicate ourselves and try harder, Então nós acreditamos que se nós rededicarmos a nossa vida vez após vez e nos esforçarmos cada vez mais, then we can do it. e que nós seremos então capazes de fazê-lo. But what we see with Paul in 2 Corinthians 1 Mas o que vemos aqui com Paulo em 2 Coríntios capítulo 1 is that God doesn't want us to try to do it. é que Deus não quer que nós tentemos viver a vida cristã pela nossa força. And He allows problems to come into our Então Ele lives permite que problemas entrem nas nossas vidas to show us that we cannot do it. para mostrar a nós que nós não temos o poder de viver essa vida por nós mesmos. Now let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Have you ever prayed something like this? Você já fez essa oração que eu vou dizer agora alguma vez? Lord, use my life. Senhor, use a minha vida. Take my life. Tome a minha vida. Cause me to grow. Faça com que eu cresça. Cause me to know you. Faça com que eu te conheça. Use my life for your glory. Use a minha vida para a sua glória. Have you ever prayed anything like Você that? já orou alguma vez dessa forma? Well, if you have, Bom, se você já orou assim, He heard you Ele ouviu você and He took you seriously. e Ele levou você a sério,
And so the pain that has come into your life Então a dor, o sofrimento que está vindo sobre a sua vida may be an answer to that prayer. pode ser uma resposta àquela oração. It may be that God is using your circumstances Pode muito bem ser que Deus esteja usando as circunstâncias to show you that you cannot manage your own life. para mostrar a você que você não tem capacidade de administrar a sua própria vida. Because when problems come, Porque quando os problemas surgem, it is the nature of the flesh é a natureza da carne to rise up se levantar and to try to take control e tentar controlar as and coisas. stop those problems. E tentar cessar aqueles problemas. But when we do that, Mas quando nós fazemos isso, sometimes the Lord will let the problems get even greater. às vezes Deus vai deixar que os problemas fiquem ainda maiores. And we may be praying, E talvez nós estejamos orando, Lord, help me. Senhor, me ajude. And He's saying, E Ele está dizendo, I am helping you eu estou ajudando você. by letting the problem get worse Deixando que o problema fique cada vez pior. so that you'll learn Para que você aprenda not to trust in yourself, não confiar em você mesmo, but to trust in me. mas começar a confiar em mim. You see, brokenness is necessary. Veja, o quebrantamento então é algo necessário. And brokenness is a condition that exists Então o quebrantamento é uma condição que existe. when we've given up all confidence in our own ability. Ela passa a existir, o quebrantamento passa a existir quando nós abrimos mão de toda a confiança, de toda a dependência dos nossos próprios recursos e forças. And when we recognize E quando nós reconhecemos that we cannot live the life He's called us to. de que nós não temos o poder para viver a vida à qual Ele nos chamou. Jesus said this in Matthew 16:25. Jesus disse o seguinte em Mateus 16:25. Whoever wants to save his life will lose it, Todo aquele que tentar salvar a sua vida a perderá, but whoever is willing to lose his life for my sake will find it. mas aquele que estiver disposto a perder a sua vida por amor a mim a encontrará. Are you willing to lay down your life? Você está disposto a entregar a sua vida para Ele? Are you willing to give up your agenda? Você está disposto a abrir mão da sua agenda? Are you willing to take your hand off your own Você circumstances está disposto a tirar as suas mãos das suas circunstâncias and put your circumstances into His hands? e colocar as circunstâncias nas mãos dele? You see, sometimes we make the mistake Às vezes nós cometemos o seguinte erro. of believing that our need Nós passamos a acreditar que a nossa necessidade is to be stronger. é ser mais forte. But may I respectfully suggest to you E deixa eu de forma muito respeitosa sugerir a você that maybe the real problem is this. que talvez o problema real seja o seguinte. Maybe you're too strong. Talvez você seja forte demais. Maybe you're too strong. Talvez você seja forte demais. Talvez você tenha muita força. You see, we don't get strong enough for God to use. Can you repeat? We don't need to get strong enough that God can use Veja, us. nós não precisamos nos tornar fortes para que Deus nos use. We have to get weak enough for God to use Na us. verdade, nós temos que nos tornar cada vez mais fracos para que Deus nos use. Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it abides alone. A não ser que um grão de trigo caia na terra e morra, ele continua só. But if it dies, it'll bring forth much fruit. Mas se aquele grão morrer, aí sim ele produzirá muito fruto. Listen to the words of the Apostle Paul in 1 Corinthians 1, Ouça as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, verses 26 through 29. versículos 26 até o 29. Consider your calling, brothers, Considere o chamado de vocês, irmãos, that there were not many wise according to the flesh, que de acordo com a carne não é algo muito sábio. not many mighty, Not many? who were mighty, Não são os sábios que são chamados, não são os poderosos que são chamados, not many who are noble, não aqueles que são nobres, but God has chosen the weak things of this world mas Deus, na verdade, Ele chamou as coisas fracas deste mundo to shame the things that are strong. para envergonhar aquelas coisas que são fortes. God has chosen the base things of the world Deus, então, tem chamado aquelas coisas pequenas
deste mundo, the despised as things. coisas rejeitadas deste mundo. God has chosen the things that are nothing so that he might nullify the things that are. Deus, na verdade, chamou as coisas que não são para que elas possam anular, para que Ele possa anular as coisas que são, So that nobody should boast before God. para que ninguém possa se gloriar diante de Deus. Who's God looking for? Strong people? Quem é que tipo de pessoa Deus está procurando? Pessoas fortes? Have you thought you needed to be stronger? Você já pensou muitas vezes que a tua necessidade era se tornar mais forte? I hope you realize now that God's looking for weak people. Eu espero que você já esteja percebendo agora que Deus está procurando pessoas fracas. And God will use circumstances in your E life Deus vai usar circunstâncias na sua vida to bring you to the place para levar você até aquele lugar where you hand him the deed, the title to your life. onde você entrega a escritura de direitos sobre a sua And vida. you say, I don't have a life. E você fala, eu não tenho mais vida que seja My minha. life is yours. A minha vida pertence a ti. God is not going to help you with your circumstances by changing them Deus não vai ajudar você nas suas circunstâncias mudando as when circunstâncias. his goal Quando o alvo dele is to bring you to the end of yourself. é levar você a experimentar o fim das suas próprias forças e dos seus recursos. If you want Christ to live through you, Se você quer que Cristo viva através de você, you have to come to the end of self-effort. você tem que chegar ao fim do alto esforço. And pain E a dor may be the way he accomplishes that. pode ser o meio pelo qual Deus realiza isso na sua vida. As we close this session today, Ao terminar então essa sessão hoje, I invite you eu convido você to yield yourselves into the hand of a God entregar-se nas mãos de Deus and say, Lord, e dizer, Senhor, I take my hands off my own life eu tiro as mãos da minha vida and I place myself into your e hands. eu me entrego totalmente nas suas mãos. Do whatever you want to do Faça qualquer coisa que o Senhor queira fazer. with me, Comigo, to me, para mim or through me, ou através de mim. whatever you want to do. O que o Senhor quiser fazer. I'm yours. Eu pertenço a Ti. And if having done that, E tendo feito isto, you've taken the first step você já terá tomado o primeiro passo. in your grace walk. O primeiro passo na caminhada da graça. Thanks for joining me today. Obrigado por estar com a gente hoje. I'll see you again next time. Daqui a pouco a gente se fala novamente.